versículo 23. Eu quero falar um pouco nessa noite sobre a tempestade, né? Que os discípulos de Jesus viveram. A tempestade que eles viveram, a luta deles no mar, né? Vivendo numa tempestade no meio da chuva e do mar revolto, né? Aquele mar agitado. E eles passaram por esse tipo de tempestade. Amém? Mateus 8, versículo 23. Mateus 8, versículo 23 fala assim: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiam. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Aqui fala de Jesus. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Este é o nosso Deus, né? É aquele que é dono dos céus e da terra. É aquele que pode todas as coisas e que nenhum dos seus planos poderão ser frustrados. E eu quero trazer nessa noite para nossas vidas, né? Essa tempestade que aqui os discípulos passaram. Porque quando Jesus ele está no nosso barco, que é a nossa vida, faz toda a diferença, não é verdade? Quando Jesus está no nosso barco, o barco é a nossa vida. E isso faz toda a diferença na vida do ser humano. A diferença de você passar uma tempestade, um momento difícil com Jesus e sem Jesus. Não é verdade? O fato de Jesus estar no barco não significa que não enfrentaremos tempestade, né? O fato de servirmos a Deus, trazendo para a nossa vida, o fato de andarmos com Jesus, o fato de hoje sermos servos de Deus, isso não significa que nós não vamos passar por dificuldades, isso não significa que não vamos passar por tempestades e que não vamos passar por momentos difíceis. Não significa isso, né? Jesus estando no barco, os discípulos passaram por aquela tempestade. E a nossa vida é a mesma coisa. Não significa que nós não vamos viver a tempestade, a luta, a dificuldade. Mas nós temos uma decisão a tomar. Passar essa tempestade com Ele ou sem Ele. Na verdade, nós tomamos a nossa decisão. Se eu passo toda a dificuldade da minha vida sem ter Deus, ou com Deus, que vai fazer uma grande diferença na vida de cada um de nós. Aqui na hora da tempestade, os discípulos ficaram com medo. E o medo é algo muito ruim quando esse medo é excessivo, né? Há tipo de medo que neutraliza e acaba roubando a nossa fé. O que eu quero dizer nessa noite? Que o medo, muitas das vezes, tem sido muito ruim na nossa vida. Quando esse medo, ele se torna um medo excessivo, né? Porque ter medo de algumas coisas é normal. E muitas vezes é até bom, né? Que sinaliza que eu estou atento a algumas coisas. Mas o medo excessivo,
O medo excessivo, isso já compromete no mundo espiritual a nossa vida. Os discípulos estavam com medo. Eles procuraram Jesus por medo e não por fé. O medo faz você tratar as pessoas que sempre te ajudaram como inimigos. Eles diziam para Jesus: você não se importa que vamos morrer? Eles exigiam algo de Jesus como se ele fosse culpado. Aqui está nos dizendo que os discípulos, no momento da tempestade, eles exigiam do Senhor, né, que ele fizesse alguma coisa. Ele achava que Jesus não estava se importando com tudo que eles estavam vivendo ali naquela tempestade. E muitas vezes na nossa vida é assim, né? Estamos passando por tanta dificuldade, estamos passando por coisas terríveis, e a gente fica pensando ou comentando muitas das vezes: será que Deus não tem visto isso que estamos vivendo? Será que Deus não tem visto isso que está acontecendo? Será que isso está acontecendo na minha vida? O Senhor não está atento a isso? E aqui os discípulos, né, achavam que Jesus era culpado daquela tempestade. E muitas vezes nós também achamos que algumas pessoas que estão até ao nosso redor, que estão perto da gente, ou que convivem com a gente muitas vezes pensa que aquelas pessoas, elas são culpadas do que estamos vivendo. Nós transferimos para as pessoas uma culpa pela qual elas não têm. E aqui eles estavam falando, acordando o Senhor não está vendo que nós estamos morrendo? O Senhor não está vendo que estamos vivendo, que estamos passando, Senhor? O Senhor está aí dormindo e nem se importa com nenhum de nós. E Jesus, né? Eles passaram essa culpa para Deus, pela tempestade da vida deles, pela tempestade que estava acontecendo naquela hora no mar, pela tempestade que eles estavam vivendo no momento, porque Jesus estava tranquilo, ele dormia sossegado. E muitas vezes nossas vidas é assim, a gente quer transferir muitas coisas para Deus, nós queremos transferir muitas coisas para as pessoas que estão ao nosso redor, para as pessoas que estão com a gente. A tempestade, a dificuldade, o desemprego, a enfermidade, seja lá o que for, e nós nos tornamos muitas vezes inimigos até das pessoas chateadas, ficamos chateadas, aborrecidas, porque estamos passando momentos difíceis, mas as pessoas não têm culpa pelo que eu ou pelo que você está vivendo, passando, mas nós queremos transferir isso para as pessoas. Estamos aborrecidos porque muitas vezes está desempregado, está aborrecido porque muitas vezes está enfermo, está aborrecido porque está chateado com alguém ou com alguma coisa, e aí eu transfiro para aquelas pessoas que estão mais perto de mim, eu deixo transparecer e até achar que a culpa é daquelas pessoas que estão perto da gente, o que aconteceu com os discípulos de Jesus. O medo, ela nos causa amnésia, ela nos causa um esquecimento. Jesus havia curado, eles viram, antes deles entrar no barco, Jesus tinha curado o aleijado, Jesus tinha curado o cego, Jesus tinha multiplicado os pães e feito maravilhas antes de entrar no barco. Mas o medo causou neles um esquecimento de saber quem era Deus. Quando eles entraram no barco, né, que a tempestade começou, eles se esqueceram de quem estava com eles no barco e do que ele era capaz. Eles se esqueceram disso, de quem estava com eles no barco e de que Jesus era capaz de fazer. Desde quando ele já tinha curado o cego, já tinha curado o aleijado, já tinha multiplicado os pães e tinha feito maravilhas aos olhos deles. E eles esqueceram.
O medo tomou conta da vida deles por causa da tempestade. E muitas vezes acontece com as nossas vidas, quando estamos passando por dificuldade na nossa vida, esquecemos quem é Deus e queremos culpar as pessoas que estão ao nosso redor. Esquecemos de quem é Deus e passamos por essa tempestade, muitas das vezes sozinhos, porque esquecemos do que Deus fez na nossa vida e está fazendo e vai continuar fazendo, porque queremos ver pelos nossos olhos naturais. Esquecemos do que Deus é capaz de fazer quando a tempestade vem, não é verdade? E do que Ele é capaz de fazer em nossas vidas. O medo neutraliza a fé e faz a gente ver problemas e não solução, né? O medo, ele nos faz ver os problemas maiores do que o que eles já são. E o medo neutraliza a nossa fé. O medo neutraliza a fé e faz a gente ver problemas e não solução. O medo mostra um problema sem saída, mas a fé mostra um Deus sem limite. Amém? O medo nos mostra que não tem mais saída para aquilo que estamos vivendo. Mas a fé, ela nos mostra o que Deus é capaz na nossa vida. E que nosso Deus, Ele não tem limite do que estejamos vivendo ou passando. O medo sim nos cega, nos neutraliza. E ele tira a nossa fé. O medo excessivo é pecado. Por quê? Porque eu estou dizendo para Deus, você está dizendo para Deus, eu não creio. Eu crio dentro de mim uma incredulidade por causa do meu medo excessivo. E esqueço quem é Deus. Então, o medo, ele mostra um problema maior do que ele é. E a fé mostra um Deus sem limites na nossa vida. Amém? Aleluia, né? Glória a Deus. Deus, Ele não fica preocupado com o tamanho do nosso problema. Ele se preocupa com as nossas atitudes. Então a minha atitude, a sua atitude, é nisso que Deus foca. Na minha atitude e na sua. Ele não está preocupado com o tamanho do nosso problema, mas Ele se preocupa com que atitude nós vamos tomar naquele momento que estamos vivendo o problema, que estamos vivendo a dificuldade. Deus se preocupa com as nossas atitudes, porque esse medo, essa atitude, esse comportamento pode nos fazer continuar em Deus, mas também pode nos fazer sair da presença de Deus. Quantas pessoas têm feito isso porque não têm suportado as adversidades da vida, não têm suportado o que têm vivido, não têm suportado o desemprego, não têm suportado relacionamentos frustrados, não têm suportado a família, não têm suportado, principalmente nesses 2 anos que as pessoas se encontraram nessa situação. Então Deus está preocupado com isso. Qual vai ser a minha atitude, a sua atitude em relação àquilo que estamos vivendo hoje? Não é verdade? Ele se preocupa com isso. Podemos ter paz no meio da tempestade. Lembre-se que no meio da tempestade, Jesus dormia. Enquanto os discípulos estavam lá, desesperados. Enquanto os discípulos estavam lá, morrendo de medo daquela tempestade, daquilo que eles estavam vivendo no momento,
Jesus estava no barco dormindo, tranquilo, bem da dele, né? Então, significa que nós podemos ter paz no meio da tempestade. Podemos ter paz, sim, por aquela dificuldade ou por aquele problema que estamos vivendo. E podemos dormir, sim. É só entregar tudo na mão dele. É só saber do que ele é capaz. É só saber do que Deus tem para fazer em nossas vidas. É só termos uma atitude diferente, tirando o medo e colocando a fé. E aí as pessoas podem dizer: a senhora está falando isso porque não sabe o que eu estou vivendo, não sabe o que eu estou passando, não sabe o que está acontecendo na minha vida. Tem uma passagem da Bíblia que diz que a gente, nós, igreja, estamos vivendo, tem gente vivendo coisas piores. É porque eu não peguei o versículo. Vivendo coisas piores do que nós, ou vivendo as mesmas coisas. E muitas das vezes focamos somente no nosso problema. Muitas vezes focamos somente na nossa dificuldade. Muitas vezes focamos só na tempestade que estamos vivendo. E esquecemos que existem pessoas vivendo e passando coisas piores nessa vida. Amém? Eu estava conversando hoje com uma vizinha minha, é a mãe de... é uma senhora já, né? De idade mesmo. E a gente vinha conversando, falando que ela dizendo que o pai dela falava no interior, que no interior ninguém passava fome, porque tinha terra para plantar, né? O que quisesse e colher. E que elas sempre agradecessem a Deus por ter essa terra para plantar, né? Por ter algo para comer, porque da terra viria o alimento. E eu me lembrei também que meus pais diziam, lá em casa, ele dizia: gente, vai chegar uma época que vai ter tanta comida, tanto alimento, e as pessoas não terão dinheiro para comprar. E hoje nós podemos ver essas coisas. Tem tanta gente passando fome, é incrível. Estava passando aquele restaurante de R$1. Gente, olha, as pessoas que estavam assistindo ali, dá vontade de chorar. Maravilhados, assim, agradecidos, aquela coisa, porque tem pessoas, né, que o alimento é bem mais barato, acho que é R$1, né? E fizeram todos os tipos de comida, né, que nessa época fazem agora, e deram para eles, e deram até para eles levarem para casa. Mas muitos de nós hoje só estamos preocupados com a nossa tempestade, só estamos preocupados com aquilo que estamos vivendo, com aquilo que estamos passando. Às vezes são bobagens, às vezes uma briguinha com o irmão, às vezes uma briguinha dentro de casa, desnecessárias, às vezes uma dificuldade que está passando financeira, mas tem de colocar a cabeça. Mas tem um prato de comida meio-dia para comer, tem um café da noite, mas estamos sempre vendo que a nossa tempestade é maior do que a de todo mundo. E os discípulos ficaram assim. Eles eram acostumados, gente, que já viu pescador com medo de tempestade, com medo do mar. Pescador acostumado a sair pela noite, levar a noite toda pescando, e no barco só tinha pescadores. Pedro, João, Tiago, eles eram pescadores. E estavam gritando, chorando, pedindo socorro a Jesus e culpando o Senhor pela tempestade que eles estavam vivendo naquele momento. É até hilário, né? Como é que pescador tem medo de chuva e tempestade? Desde quando ele pesca a noite toda, em qualquer época da vida deles. É o medo.
O medo faz a gente ver coisas terríveis. O medo lhe tira a atenção e de ver e saber quem é Deus, da capacidade que Deus tem de mudar a história de nossa vida. Amém? O medo, e muitas vezes o nosso próprio egoísmo, porque a gente só vê aquilo que estamos vivendo, a gente só vê aquilo que estamos passando, a gente só vê que a gente não tem uma roupa, a gente só vê que a gente hoje não vai comer aquilo que a gente queria comer. A gente só vê, porque a minha casa está assim, a minha casa está assada. Eu sei que todo ser humano, que todos nós queremos vida melhores, não é verdade? Queremos sim, queremos ter uma casa boa, queremos ter uma casa arrumada, queremos ter carro, queremos ter dinheiro na conta, queremos tudo isso. Mas às vezes nós somos egoístas, porque passamos uma mera dificuldade e não focamos e não temos a atitude que deveríamos ter, de ter fé, de confiar, de acreditar quem é Deus e do que Ele é capaz na nossa vida. Não é verdade? Foi isso que cegou os discípulos, homens experientes, pescadores, com medo do mar, com medo da tempestade. O medo cegou eles, tirou o foco de Jesus, colocou no medo, tirou o foco da fé, de saber quem era Deus e do que Deus era capaz, naquele momento, de levantar as mãos e parar a tempestade. E culpava até Jesus por isso, né? Ele dizia: olha, o Senhor está aí, ó, dormindo, nem liga, não está vendo que estamos morrendo. Esqueceram de quem era Deus e do que Deus era capaz de fazer. E muitos de nós temos vivido isso. Eu não falo nós só aqui, igreja. Eu falo a humanidade. As pessoas que conhecem o Senhor. As pessoas que já entregaram sua vida para Deus. As pessoas que já caminharam pela fé. Que já andaram lado a lado com Jesus. Que já viram o que Jesus é capaz de fazer. E muitas das vezes temos que nos envergonhar em termos de tirar a atenção de Jesus, em Jesus, tirar a nossa fé, tirar a nossa esperança e olhar para a tempestade de nossas vidas e olhar para aquela dificuldadezinha que vai passar rapidinho. Muitas pessoas vivendo coisas piores. E a gente às vezes preocupado com coisinhas dessa vida. E tiramos o foco de Deus e colocamos na tempestade da vida. Mas, sabe qual é a diferença de Jesus no barco? É que Ele nos ajuda a passar por todas as tempestades que vêm pela frente. Essa é a diferença. Ele nos ajuda a passar por essa tempestade. A tempestade que vem, porque a tempestade, ela não só vem uma vez. É igual a dificuldade, é igual a luta. Nós não passamos só por uma dificuldade, só por uma luta, só por uma tempestade. Às vezes aquela tempestade ela passa, mas já vem outra lá, ó. Para entendermos, para termos uma atitude diferente e podermos crer em quem é Jesus. Amém? Ele nos ajuda a passar por todas as tempestades que vêm pela frente. No momento da provação, é muito importante clamarmos para Ele, por Ele, né? No momento da tempestade, no momento da dificuldade, no momento que estou vivendo coisas que eu não esperava viver, que nós estamos vivendo coisas que não esperávamos viver.
coisa importante na nossa vida, que conhecemos a palavra de Deus, é o clamor. É colocar diante dele toda a nossa ansiedade, toda a nossa preocupação, tudo aquilo que estamos vivendo. Porque a palavra de Deus fala em Jeremias, coloque aí, por favor. Jeremias 3:33. Jeremias 3:33. Jeremias 3:33. Jeremias 33:3. Diz assim: clama a mim e respondeste-ei, e anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33:3. A palavra de Deus nos fala, clama, o Senhor falando aos nossos corações. Clama a mim e respondeste-ei, te anunciarei coisas grandes, firmes, ocultas, que vocês não sabem. E no meio da nossa dificuldade, no meio da nossa tempestade, esquecemos de fazer isso aqui, muitas das vezes. Esquecemos de clamar ao Senhor. Porque esquecemos de orar, esquecemos de buscar. Mas a palavra de Deus diz que quando fazemos isso, Deus nos anuncia, nos mostra coisas grandes e firmes que nós não conhecemos. Às vezes estamos passando por aquela tempestade, por aquela dificuldade, e aí oramos e clamamos, e Deus nos mostra coisas grandes, ocultas, coisas melhores para nossas vidas, que nos faz esquecermos do que estamos vivendo. A palavra diz que a glória da segunda casa é maior do que a da primeira. Então, aqui fala, quando você clama, Deus vai mostrar a você, a mim e a todos aqueles que buscaram ao Senhor quem é Ele. Ele vai nos mostrar coisas primeras, coisas firmes. Deus é um Deus que nos surpreende, não é verdade? Às vezes estamos esperando tão pouquinho, e aí Deus vem, bota assim na nossa frente aquele bocado. A gente nem estava esperando por isso, não é verdade? É porque clamamos. Assim, o que temos que fazer quando a tempestade, a dificuldade, porque todos passam de modo diferente, de forma diferente, mas todos têm a tempestade, passa pela tempestade, passa pela dificuldade, passa pela enfermidade, passa por momentos difíceis na vida, principalmente aquele que decide servir ao Senhor. Porque crente sem luta e sem dificuldade, me perdoe, meu Senhor, é difícil se firmar, é difícil continuar. Eu não estou dizendo que tem que viver assim. Nós não temos que viver o tempo todo na dificuldade, não temos que viver o tempo todo no deserto, porque deserto não é lugar de morada, deserto é lugar que a gente passa. Não é verdade? Mas quando chega adiante,
nós encontramos um rio para beber água. Né? Então o crente não pode viver o tempo todo. Estou aqui, estou no deserto, estou na prova, a vida toda. Não, você vai passar sim, mas você vai ter os seus momentos de bonança. Você vai ter os seus momentos de alegria. Deus vai te mostrar coisas grandes e firmes que nós não conhecemos. Deus vai nos surpreender com aquilo que Ele quer para nossas vidas. O que nós passamos e vivemos é um aprendizado. Eu passo por uma dificuldade hoje, mas daqui a algum tempo, quando ela já passou pela minha vida, eu vejo que eu me tornei uma pessoa mais experiente. E eu posso ajudar pessoas que ainda não passaram por aquilo, ou pessoas que estão passando, porque Deus está me treinando a mim e a você, para passar por coisas que vocês e que eu vamos ajudar pessoas lá na frente. Amém? Às vezes passamos coisas, dificuldades na vida financeira. Aí eu começo a aprender como eu vou me comportar. Deus me ensina minhas atitudes que eu devo tomar na minha vida financeira. E quando vier alguém, e eu ver que está passando pela minha dificuldade, ou parecido, eu vou dizer: não, meu irmão, Deus me ensinou isso. Eu também já passei por isso que você está passando. Eu já me vi isso que você está vivendo. Não é verdade? No relacionamento conjugal, às vezes passamos coisas terríveis, porque ninguém é igual. Mas aí vivemos aquela tempestade, vivemos aquela dificuldade, e lá na frente vem um casal e você diz: olha, meu irmão, coloque seu joelho no chão, clame a Deus que Ele vai mudar essa situação, porque Ele fez na minha vida. Agora você precisa clamar, né? Como a Bíblia diz, né? Que clamarmos a Ele, Ele vai fazer coisas firmes, coisas diferentes que nós não conhecemos. E aí passamos pela prova, como diz a música, né? Dando glória a Deus. E lá na frente vamos ajudar pessoas, porque essa dificuldade vai me amadurecer tanto, mas eu vou passar por ela. Como eu disse aqui, deserto não é lugar de morada, mas é lugar que você passa. Amém? Que nessa noite, né? Eu sei que o Espírito de Deus está nos ensinando alguma coisa, né? A mim e a você nessa noite. A palavra que veio sobre as nossas atitudes, nosso comportamento quando estamos passando por uma tempestade. Os discípulos de Jesus se desesperaram. Homens que já tinham visto Deus fazer coisas tremendas, mas eles esqueceram de quem era Deus. Eles esqueceram de que Deus era capaz, mas que eu e você não devemos esquecer do que Deus fez, do que Deus está fazendo, do que Deus fará na nossa vida. Amém? As nossas atitudes vai poder transformar a nossa vida. As nossas atitudes vai nos mostrar se nós queremos passar essa dificuldade, essa luta com Deus ou sem Deus. Amém? Vamos nos levantar? Glória a Deus, né? Glória ao nome do Senhor. Agradecemos ao Senhor por essa palavra, por essa noite que estamos aqui. Feche seus olhos. Eu quero orar para que Deus me dê graça, que Deus me dê força, que Deus te levante, que Deus me fortaleça, te encha de sabedoria, como houve na vida de Salomão, e de um espírito de excelência que houve na vida de Daniel. Porque quando temos um espírito de sabedoria e quando temos um espírito de excelência, nós vamos saber nos suportar em qualquer área da nossa vida. Amém? Feche seus olhos. Quero clamar ao Senhor.
A Bíblia diz que temos que clamar por Ele. Senhor, nessa noite, estamos aqui reunidos em Teu nome, porque a Tua palavra diz, Senhor, clama a mim e te responderei, te anunciarei coisas grandes, ocultas, firmes que vocês não sabem. E nessa noite eu quero orar pela Tua igreja. Pai, levanta cada homem, cada mulher que está neste lugar, revestido de graça, de sabedoria, de força, de ânimo, tirando toda a apatia espiritual, tirando toda a preguiça espiritual, abrindo os olhos da fé, abrindo os olhos do entendimento, levando a entender o Teu propósito para a vida deles. Levanta a Tua igreja, Senhor. Traz um avivamento no meio do Teu povo, através do clamor, através da oração, através da palavra. Que cada um desses que estão aqui nessa noite sejam revestidos do poder de Deus, do Espírito do Senhor. Senhor, eu não sei como eles chegaram aqui neste lugar, cansados, desanimados, eu não sei, mas eu sei que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Que as nossas atitudes em buscar o Senhor e de entender quem Deus é na nossa vida vai mudar a tempestade de nossas vidas, vai mudar, Senhor, tudo que estamos vivendo, todo deserto que estamos passando, porque deserto não é lugar de morada, Pai, nós sabemos disso. Deserto é lugar que se passa, Pai, e se passa muito rápido. E nós louvamos e agradecemos o Teu nome, porque tudo que estamos vivendo, tudo que estamos passando, está nos ensinando a sermos melhor. Sabemos que é difícil passar pela enfermidade, sabemos que é difícil passar por um relacionamento conturbado, sabemos que é difícil passar pelo desemprego, pela luta, pela dificuldade, mas sabemos quem é Deus na nossa vida. Precisamos entender da capacidade que Deus tem de mudar a história da nossa casa, de mudar a história da nossa vida. Obrigado, Senhor, por essa noite, por cada um que veio, que escolheu a melhor parte de estar diante do Senhor, ouvindo a Tua palavra, aos Teus pés, Senhor, como fez Maria. Levante Tua igreja, Teu povo, dê força, dê ânimo, dê alegria, que o Teu povo venha com alegria à casa do Senhor. Como a palavra diz, alegrei quando me disseram vamos à casa do Senhor. E que o salmista dizia que eu possa morar todos os dias da minha vida na casa do Senhor e aprender dele e saber quem é Ele. Pai, restaura aquele que está enfermo, levanta aqueles que estão na dificuldade, traz alegria àquele que está triste, traz prosperidade, vida àqueles que estão passando momentos difíceis. Sabemos que o Senhor é bom e que a Tua misericórdia dura para sempre. Nessa noite, Pai, em nome de Jesus, eu oro pela Tua igreja, eu oro pelo Teu povo, eu oro porque eu sei quem é Deus. Sei que Deus vai fazer coisas grandes e firmes que nós não conhecemos. Sabemos que Deus, Ele é poderoso para fazer. Oramos pela nossa família nessa noite. Colocamos diante do Senhor as famílias deste lugar. Que o Senhor vai de encontro ao coração da nossa casa. Espírito Santo vai de encontro ao coração daquele que ainda não te serve. Assim como o Senhor fez com a nossa vida, nos tirando do império das trevas e nos trazendo para o reino amado do Seu Filho Jesus. Traz a nossa família prostrada aos Teus pés. Abre os Seus olhos espirituais. Abre os olhos do seu entendimento. Visita, Senhor, o coração, tirando a incredulidade, tirando a dureza. Arranca da mão do diabo
e coloca nas suas mãos, Senhor, a nossa casa, a nossa família, aqueles que temos orado, aqueles que temos colocado diante do Senhor, que ainda não conhece a tua palavra. Toma nas tuas mãos. Tua palavra diz que todo joelho se dobrará e que toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Por isso colocamos nas suas mãos. Toma nossos governantes, porque a tua palavra diz, Senhor, que temos que fazer intercessões pelas nossas autoridades. Toma em tuas mãos, abre os olhos deles espirituais. Deus, toma esse bairro nas tuas mãos. Toma nossa cidade, nosso país, nossa nação. Toma nas tuas mãos, Senhor, todas as coisas. Porque tua palavra diz que tu és Deus dos céus e da terra. O Senhor diz na tua palavra que o Senhor quem criou todas as coisas. E que nenhum dos seus planos serão frustrados. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor é bom. E a tua misericórdia, ela se renova a cada manhã. Não nos deixe colocar a mão no arado e olhar para trás. Não nos deixe, Senhor, e nos abandone, porque nós não sabemos viver sem o Senhor. Queremos ser homens e mulheres cada dia mais apaixonados por Jesus Cristo. Que pela manhã o Senhor possa ouvir a nossa voz. Olha, Senhor, para a tua igreja. Levanta, Pai. Perdoa os nossos pecados, nossas transgressões, nossas iniquidades. E renova-nos a cada manhã. Porque só tu és digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Que possamos, Senhor, nessa noite sair deste lugar fortalecido pela palavra, cheios do teu Espírito, Senhor, restaurados, renovados, transformados pelo teu poder, porque a tua palavra ela penetra como espada, Senhor, nos nossos corações, e ela muda, Senhor, tudo que precisa ser mudado na nossa vida. Obrigado, Pai, por essa noite. Louvamos e engrandecemos o teu nome. Aceita o nosso louvor, aceita a nossa oração, aceita a nossa vida como oferta viva no teu altar. Obrigado, Pai, por essa noite, pelo dia que passamos e por tudo que continuará fazendo. Nos ajuda e nos ensina a tomar atitudes corretas, certas, no meio da bonança, no meio da dificuldade, no meio da tempestade, em nome de Jesus. Que não venhamos servir ao Senhor somente quando tudo está bem, mas também quando está mal. Que possamos nos dedicar à palavra, que possamos nos dedicar ao teu reino, que possamos nos dedicar a ganhar vidas, almas que estão perdidas, Senhor. Que tenhamos um coração misericordioso e compassivo, que sejamos homens e mulheres que tenham um coração puro, um espírito reto. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Te agradecemos nessa noite, louvamos e agradecemos o teu nome, porque sabemos que tu és fiel, tu és justo, tu és verdadeiro. Queremos declarar nessa noite: nós te amamos, Senhor. Nos ajuda a passar, nos ajuda, Senhor, a viver segundo o teu coração. Que possamos ser homens e mulheres segundo o coração do Senhor, como foi o rei Davi. Muito obrigado, Pai, porque tu és incomparável, igualável, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz.